Olá, tudo bem com você? Então vamos lá à nossa terceira aula. Na aula passada eu mostrei para você a questão de desacoplamento de conexão, né? Então te deixar livre do engine de conexão. Com o RMBR você consegue ter esse recurso. Se você precisar mudar de uma conexão para outra, assim como foi BDE, para DB Express, algumas pessoas entraram em outros componentes. Então assim, quando você vai mudar esse engine de conexão, isso te dá um impacto muito grande. Bom, mas assim como esses engines de conexão, que a gente tem a parte de conexão e a gente tem a parte de query, no RMBR também nós temos, de certa forma, uma query para ser utilizada. Então eu vou focar aqui para você hoje o seguinte, ó, nós temos, com o RMBR, nós podemos trabalhar com dataset, onde nós vamos ter um dataset em memória, onde o RMBR vai popular os registros que ele for pegar lá no banco de dados, vai popular nesse dataset, onde você vai manipular os dados, você vai incluir, você vai alterar, você vai excluir e depois você vai comitar essas alterações no seu banco de dados. Mas o RMBR também te dá agora a possibilidade de você acessar via objeto set, tá? Ou seja, você traz os dados do banco, você vai ficar através de lista de objeto, onde você vai manipular esses dados e da mesma forma você vai depois popular essas alterações no seu banco de dados. Nós vamos trabalhar hoje nessa videoaula com os datasets, tá? Na próxima aula eu vou falar sobre o objeto set. Então, com o dataset, o RMBR ele tem duas formas de se trabalhar, que é através de uma interface chamada eContainer Dataset, tá? E também é um recurso mais novo, tá, do RMBR, não tão novo assim, mas é mais novo do que o eContainer, que é o tManage Dataset. Então são essas duas formas de você acessar os dados, tá, trazer os dados do banco de dados para o dataset em memória, para que o RMBR consiga trabalhar, né, te dá a possibilidade de trabalhar e depois através desses recursos aí você conseguir popular. Qual a diferença de um para o outro? Os dois vão te dar o mesmo resultado final, tá? Porém, o eContainer é uma interface, o nome ali já está bem claro, é uma interface, tá? E o tManage, ele é um objeto. Através do tManage, eu consegui fazer componente, tá? O interface não, porque a interface ela é da forma generics. Então eu não tenho como montar componente para ela. Porém, o tManage, ele internamente instancia o eContainer, tá? Então o eContainer é como se fosse o core ali do acesso a dataset, tá? Ele é o baixo nível, né? Vamos botar assim, o mais baixo nível de acesso aos dados. A maioria das pessoas que eu vejo usa o eContainer porque a maioria dos exemplos do AMM foi com o eContainer. A única diferença aí, como eu falei, é que o Manage eu consegui criar um componente e eu acho que ele tem uma forma mais elegante de escrita, tá? Então nós vamos ver isso aqui no código e aí você vai poder optar o que você quiser aí. Então vamos lá. Bom, eu deixei dois exemplos aqui bem simples, tá? E bem sem código praticamente nenhum, só com base na aula passada, que é o de conexão. Tá? Nós criamos uma conexão. Essa conexão nós vamos precisar, a gente não tem como fugir dela. Então, eu deixei aqui já os dois exemplos, ó, um eContainer com o eContainer Dataset e um outro exemplo com o Manage Dataset. Então, eu vou mostrar para você usando os dois recursos e aí você vai conhecer. E aí, quando você for utilizar ou se você utiliza, você pode escolher o que você o que for melhor do seu agrado aí. Então, vamos lá. Bom, aqui vamos começar pelo eContainer. O eContainer, aqui nós temos as units da conexão. Apesar de a gente poder utilizar componentes, vocês vão ser privilegiados em ter os componentes, né, que eu criei em primeira mão. Tá? Isso no futuro, não sei quando, vai se tornar público, mas vocês vão utilizar de primeira mão aí, para que vocês tenham mais facilidade aí em começar o uso do RMBR. Então aqui nós temos as units de conexão. Aqui nós temos uma variável de conexão, tá? Você já conhece. Então aqui nós temos um meio de conexão. Eu optei aqui por usar Faridac, tá? Então aqui ó, a partir dessa escrita aqui que eu tenho um leque muito grande de desacoplamento, que a partir do momento que eu mudar aqui,
para DB Express, para Zeus, pronto, para dentro aí do meu projeto, não preciso fazer mais nada. Então todos vão utilizar o eConnection, né, que é um IDB Connection, que é a interface que o RMBR usa internamente. Tá? Então esse é o desacoplamento. Bom, então aqui nós temos a conexão, né, as units. Aí aqui na tela, eu vou mostrar para você, nós temos os componentes, né, que é tradicionais, e aí eu fiz um design aqui, tá, bem simples, para que eu possa desenvolver em cima desse design, e aí você entender o passo a passo aqui de como utilizar o eContainer, tá? Então nós estamos utilizando aqui, ó, eContainer Dataset, tá bom? Hoje essa aula nossa vamos falar sobre dataset. Na próxima nós vamos falar sobre objeto. Só para frisar bem. Então, aqui nós temos um DB Grid, coloquei um T-Client Dataset e um FDMain Table. O RMBR, ele precisa de um dataset que armazene dados em cache, tá? Faça todo o tratamento em cache. E no Delphi, existe dois componentes, que é o Client Dataset, que vem lá desde a versão 3.0, né, 3.0 do Delphi, esse cara existe, e o FDMain Table, que é da tecnologia Faridak. Então esses dois são nativos do Delphi. Assim como, se você escolher a opção de conexão pelo Zeus, você vai escolher também o Client Dataset. Ou seja, a partir do momento que você queira fugir do Faridak, você não utiliza o FDMain Table, você utiliza o Client Dataset. A partir do momento que você utilizou o Client Dataset, você fica desacoplado, tá, de qualquer engine de conexão que você escolher, porque o Delphi mantém isso desde a versão 3.0, então todas as versões do Delphi tem. Então esse aí é um novo tipo de desacoplamento. Você pode escolher aqui, ó, pelo Client Dataset. Mas se você acha que a performance é melhor, que você não vai ter problema, você pode escolher o FDMain Table aqui. E aí eu coloquei aqui um DataSus, né? Liguei esse DataSus ao Client Dataset, tá? Como eu falei, eu coloquei esse FDMain Table aqui só para te mostrar que existem esses dois meios para que você faça cache, né? Para que o ORM faça cache em memória. Você vai optar por um dos dois. Então, aqui nesse caso, eu vou utilizar o Client Dataset, vou te mostrar utilizando o Client Dataset, e aí coloquei o DataSus aqui e liguei ao Client Dataset aqui, tá? Eu poderia ter ligado ao FDMain Table, se eu estivesse utilizando o FDMain Table. E no DB Grid eu adicionei aqui o link do DataSus. Bom, aqui eu coloquei um Navigator, um DB Navigator, que você já conhece aí, só para questão de design mesmo. Liguei ao DataSus e coloquei um botão Apply aqui, que é para aplicar, né, fazer os Apply Updates das alterações que vão estar em cache aqui, tá bom? Então esse aqui é um design bem simples, né? Tá ligado? Eu não precisei criar T-Field nenhum aqui, ó, não preciso disso. O RM me permite, né, ficar livre dos T-Fields, tá? Isso é um grande ganho, porque você não tem problemas de incompatibilidade de banco de dados quando cria T-Field do tipo data. Você não tem manutenção de T-Fields quando você precisa mudar um campo no banco de um tamanho, ou de repente você precisa remover, ou você precisa adicionar um campo e aí você tem que vir criar o T-Field nele. Então isso é um caos na vida do desenvolvedor, e o ORM te dá a possibilidade de você ficar livre dos T-Fields, tá? Te dá essa possibilidade. Esse é um grande recurso aí do RMBR. Então vamos lá. Então no código aqui, o que nós temos, né? Só o conexão. Então vamos criar aqui, vamos fazer o recurso aqui para que o ORM consiga me trazer os dados na tela. Antes de eu escrever algum código aqui, eu quero te mostrar uma tabelinha aqui que eu criei um banco de dados chamado RMBR_curso, tá? E eu criei uma tabela cliente, tá? E nessa tabela eu tenho aqui os campos ID, nome, data de nascimento, sexo e a renda. Então só para que você tenha a visão do banco de dados que nós vamos estar acessando. Bom, aqui na tela nós estamos com o FD Connection configurado para ele, né? Deixa eu abrir aqui. Então tá aqui, ó, o RMBR_curso. Está conectando, beleza, vamos testar, né? Para não, aí, ó, tá conectando, beleza, está acessando aquele banco. Bom, então aqui eu não tenho código nenhum. Então vamos começar aqui a escrever para que a gente possa ter acesso a esse banco de dados e já fazer o CRUD nele, né? Nessa tabelinha cliente com o RMBR. Você vai ver como é simples, como é fácil. Você não precisa fazer quase nada para você já ter acesso
e já poder fazer o CRUD nessa tabela. Bom, eu vou fazer uma cópia aqui do lado e aí vou explicando para você que você siga o passo a passo comigo, tá? E entenda direitinho todo o processo. Então vamos lá. Deixa eu colar aqui. E aí, bom, eu vou até botar aqui, ó, um comentário, né, de curso aula 3, tá? Deixa eu pegar outro código aqui para que fique completinho e aí vai ficar melhor de eu explicar para você. Isso. Bom, vamos lá. Então aqui eu adicionei aqui as units do eContainer, né? Aqui nesse exemplo que eu estou mostrando o eContainer, no próximo eu vou mostrar o Manage, tá? Então nesse exemplo aqui é o eContainer, então eu tenho que colocar aqui, ó, OMBR Container Dataset Interface, que é a interface do eContainer. E eu tenho que colocar o eContainer e o Client Dataset. No caso, eu vou usar o Client Dataset, que é esse aqui. Mas se eu fosse usar o FD Main Table, então eu iria usar a unit eContainer FD Main Table, tá? Existe uma unit para cada dataset aí de memória que o RMBR consegue utilizar, tá? Só para um adendo aqui nessa questão de dataset, o RMBR ele é livre para expandir nesse sentido, tá? Eu poderia ter aí um main table de outra coisa, tá? Só que eu optei em ter somente o client dataset, o FD Main Table do FireDAC, porque são os nativos do Delphi. Porque quanto mais a gente ramificar, você fica mais acoplado àquele engine de conexão, tá? Então, como eu te expliquei lá, o client dataset ele te deixa praticamente livre, né? O FD Main Table que vai te deixar um pouco mais preso ao FireDAC. Mas se você utilizar o client dataset, você não vai ter esse problema, tá? Todas as versões do Delphi existe o client dataset. Então vamos lá. Então nós vamos utilizar aqui o client dataset. Eu vou então comentar o FD Main Table aqui. Só deixei aqui comentado para que você tenha visão e você saiba que ele existe, tá bom? Aqui abaixo eu tenho a classe modelo. A classe modelo é a base para que a gente consiga acessar os dados, ou seja, a classe modelo é tudo no RMBR, tá? É tudo no ORM. Ela que manda, através dela que o ORM consegue fazer todas as operações, consegue fazer um select, consegue fazer um update, consegue fazer um insert, consegue configurar o que o ORM, né, ou a ORM em si te proporciona, te dá de recurso. Então é tudo em cima dessa classe modelo. Eu não vou te mostrar essa classe modelo aqui nesse momento, para que você não tire o foco da forma de acesso aos dados, né, fazer CRUD. Tá? Mas nós vamos ter uma aula específica da classe modelo e aí eu vou explicar detalhadamente para você. Porque se eu te mostrar agora vai confundir muito detalhe, né, para que você consiga assimilar nessa aula. Então eu não vou te mostrar nesse momento. Mas o que eu quero que você saiba é o seguinte: todas as tabelas do banco de dados nós vamos ter que ter uma classe modelo para ela, tá? Para que no ORM a gente consiga ter todo o benefício que o ORM traz para a gente. Então vamos lá. Bom, então aqui nós temos o container e nós temos o modelo. Então aqui abaixo agora eu vou criar uma variável, né, que vai ser a interface do eContainer, tá? Então deixa eu pegar aqui do lado. Então deixa eu pegar aqui, ó, é o eContainer. Então como que eu coloco essa classe para que eu possa acessar a tabela cliente lá? Então eu coloco aqui a variável eContainer. Ele é do tipo da interface eContainer Dataset. Nós estamos, né, falando sobre dataset nesta aula. E passo aqui como genéricas um tipo para ele que é do tipo T cliente. Tá? Esse tipo T cliente aí é a classe modelo aqui que está nessa unit. Tá bom? Eu dei o nome lá de T cliente. Tá? Que coincidentemente é o nome da tabela aqui no banco de dados. Mas necessariamente não precisava. Tá? Eu poderia colocar qualquer outro nome aqui na minha classe, tá bom? Bom, tendo então a variável aqui, eu vou precisar instanciar essa variável, correto? Então vamos lá, vamos ver como que a gente vai instanciar. Aqui no create, eu vou pegar aqui, ó, e deixa eu pegar aqui a cópia, deixa eu copiar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, e vou colocar aqui, deixa eu abrir aqui, aí, então tá aí. Então FF Container, ele vai ser instanciado através de uma classe Container Client Dataset. Onde essa classe está? Bom, nessa unit aqui, ó, tá?
Eu estou utilizando o client dataset, então eu estou utilizando aqui a classe tClientDataset. Se fosse o fdMainTable, aí teria que mudar a unit aqui em cima, né? A desabilitar aqui, ó, o comentário, e aqui embaixo seria fdMainTable, tá ok? Aí eu tiraria esse recurso aqui, ó, tá? Mas como é client dataset, nós vamos utilizar aqui o tContainer client dataset. Então o tContainer client dataset, ele é um generics, ele passa um tipo aqui que é do tClient, né? E chama o método create. Passando por create, vamos pedir a ajudinha do Delphi aqui, são alguns parâmetros que são métodos sobrepostos, tá? Onde você tem overload, que você pode utilizar vários tipos, né, de passagem de parâmetro aqui. Então, nesse caso aqui, tá? Como é um acesso a dados simples, tá? Nós não estamos criando relacionamento aqui nesse momento, isso vai ficar para uma próxima aula. Nós estamos fazendo um CRUD simples, de uma tabela simples aqui, sem relacionamento nenhum, tá? Só para que você entenda aqui o acesso a dados através do RMBR. Então, nós passamos para ele aqui o fConnection, né, que é a interface do tipo IDB Connection, que está aqui em cima, ó, né, que ele está pedindo. E como é um client dataset, eu passo o SD clientes, né, que está aqui na tela. Ó, então observa, é esse client dataset aqui que eu coloquei. Então eu passo para dentro dessa classe o client dataset. Existem os outros parâmetros aqui, como você pode ver, mas eu não vou explicar esses parâmetros aqui nesse momento, tá? Nós vamos de acordo com o passo a passo. Aqui o essencial básico aqui para que eu tenha acesso aos dados da minha tabela no banco, tá? É simplesmente eu passar a conexão e qual é o componente na tela, né? Que vai ser o cache memória, que vai receber os dados para que eu possa trabalhar com ele. E no caso aqui, o client dataset, então, porque eu usei a classe do client dataset aqui. Bom, feito isso, o que eu faço então para ter os dados na tela? Eu chego aqui, fcontainer.open, tá? Simplesmente isso. Bom, agora o que nós vamos fazer aqui? Antes de que eu possa fazer um teste já, até mesmo de questão de CRUD, eu preciso ativar esse botão aqui, ó, porque ele é que aplica, né, os dados no banco de dados. Né? Então ele é que comita, na verdade, as alterações, tudo no banco de dados. Então eu tenho que colocar aqui, ó, apply, né, apply updates, tá? Passando 0 aqui de erro. Beleza, então aqui nós já temos agora o recurso de comitar os dados, né, qualquer alteração que a gente possa fazer no banco de dados, tá bom? Então agora nós vamos executar, tá? Com essas linhas aí, ó, que nós fizemos duas linhas aí, você vai ver que você não precisou fazer escrita de conexão nenhuma, tá? Ou seja, você não precisou fazer um select de nada, tá? Dentro de qual é a tabela, de qual os campos que você quer, tá? Então você pode observar aqui, ó, que o ORM já te trouxe, ó, os dados na tela, inclusive já de certa forma formatado, ó, o campo ID ele está centralizado, tá? O campo data também está centralizado, o campo cliente renda, ó, você pode ver que ele já está com formato, tá vendo? Eu posso ter recurso para fazer mudar esses títulos aqui. Pô, mas aonde você faz isso? Tá? Você fica livre de você ter que dar manutenção nesses tipos de formatação, tá, de tela nos componentes, porque você faz tudo isso nessa classe modelo, essa classe que eu falei que não vou te mostrar nesse momento, né, para não confundir a sua cabeça aí, para que você fique focado aqui no recurso de acesso aos dados. Mas é nessa classe que a gente vai centralizar toda a manutenção do nosso projeto. Então, a partir do momento que entrar um campo novo nessa classe, a partir que você quiser formatar uma informação na tela, você vai nessa classe. Ou seja, imagina só, um cenário onde você tem componentes que acessam essa tabela cliente, lá no cadastro de cliente, na nota fiscal, ou seja, no seu sistema espalhado todinho, um monte de componente que acessa a essa tabela cliente, e você tem que ficar dando manutenção, que você quer que a informação ID fique centralizada, que você quer que o valor renda fique, né, tenha a formatação do display lá como valor monetário, tá? Então, se você tem componentes, você faz isso dentro do componente, criando t-fields, adicionando t-fields lá, você tem que ficar varrendo o seu projeto todinho para você dar manutenção nesses t-fields.
Não é isso que você teria que fazer? Bom, com a RMBR você não precisa fazer isso. Porque você vai lá na sua classe modelo e a partir do momento que todo client dataset tiver acesso a essa classe modelo, que ele for levar, né, os T-fields para a memória, que o RMBR cria os T-fields para você mais em tempo de runtime, ele leva já o T-field todo parametrizado. Tá vendo que beleza? Então, ou seja, você fica livre de ficar dando manutenção. Quando você adiciona um campo, o dataset já vai ter esse campo para você adicionado. Quando você remove um campo, o dataset já vai ter esse T-field lá removido. Ou seja, o RMBR que vai gerenciar os T-field para você. Não é você que vai ter que sair varrendo o seu projeto todo, buscando todos os componentes query, o FDmain table ou o client dataset no seu projeto, dando manutenção, adicionando, removendo, alterando os T-fields desses componentes, para que você consiga contornar todas as alterações que foram precisas nesses componentes espalhados no seu projeto todo. Tá? Então, o RMBR ele te dá a possibilidade de você centralizar todo o foco em cima da classe modelo. A partir do momento que você fez na classe modelo, o dataset que vai receber essa informação já vai estar parametrizado de acordo com o que você fez lá. Então é isso aí, eu quero que você tenha essa visão ampla aí desse benefício que o RMBR traz para você, de criar T-fields em tempo de runtime, de você configurar o T-field em tempo de runtime. Isso é um ganho enorme de manutenção futura no seu projeto. Tá? Bom, então vamos voltar lá. Então nós temos aqui, ó, vamos fazer uma alteração aqui no projeto, no registro, né, para que você possa ver que realmente funciona, claro, né? Então vamos pegar aqui, ó, edit, tá? Então eu estou editando esse primeiro registro, vou salvar e aqui o botão aplicar. Se eu não salvar aqui, ele está em cache. Então se eu fechar aqui, ele não vai salvar nada de informação. Vamos fechar para ver, ó. Vou fechar só para que você tenha visão disso também. Vou executar novamente, tá, o projeto. Você vai ver que a alteração não foi aplicada, né? Não foi comitada no banco, então ela permanece do jeito que estava lá. Então tá lá. Então agora eu edito aqui e vou editar esse registro, botar aqui, ó, edit, vou salvar o cache e vou aplicar no banco. Então vou fechar novamente, tá? Vou executar aqui, ó. E aqui nós vamos ver que o registro agora foi comitado, né? A alteração que eu fiz lá no banco. Então, vamos ver. Então tá lá, ó, tá editado, tá? Então se eu pegar aqui e for adicionar um novo registro, aqui eu também não coloquei auto-inc, tá? Existe o recurso do auto-inc também, do auto-incremental no RMBR, mas isso teria que ser parametrizado lá na classe modelo, eu não fiz ainda, deixei aqui manual, tá? Para que a gente possa ver isso depois detalhadamente lá na classe modelo. Então cliente 4, salvar aqui, botar aqui masculino, botar aqui valor 4, salvo aqui, né? E aplico, certo? Então salvo aqui, vamos ver, só para que a gente consiga visualizar. Executando novamente aqui, para que você consiga visualizar que o registro realmente foi incluído lá no banco de dados. Tá? Vamos ver aqui no banco de dados, né, para que a gente tenha certeza. Está aqui ó, o banco, então aqui tem o registro número 4, tá? e o número 1 que foi editado aqui. Bom, então eu volto aqui, vamos pegar aqui um registro aqui, vou excluir esse registro. Então, excluir, ele pega, confirma, ok, e aplico. Apliquei, o que acontece? Vamos ver aqui no banco, vamos atualizar. Então, está aqui o registro foi excluído. Então, é isso aí, ó. Simplesmente com o e-container aqui, dataset, com duas linhas, ó, tá? Eu já tenho o meu CRUD completo na minha tela, onde eu ensino o registro, onde eu altero o registro, onde eu excluo o registro, simplesmente com essas duas linhas aqui, utilizando o e-container, certo? Abrir o registro. Então aqui ele tem todas as operações que você conhece de um dataset, que é de open, tá? Open, aqui tem o recurso de openWhere, se você precisar filtrar um registro. Nós vamos fazer esse exemplo aqui também, né? Vamos fazer esse exemplo para que eu possa mostrar para você que existe. Então vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui do lado aqui um recurso. Vou pegar aqui, ó, um openWhere. Vou botar um botão aqui. Tá aqui, ó, openWhere. Deixa eu colocar aqui no código, deixa eu ver o código aqui do lado, como ele tá. Então, olha só, simplesmente eu faço isso, tá? Dessa forma aí, ó, openWhere, passando para ele o filtro. Ah, me traga o ID número 2. Então, vamos executar aqui e vamos ver o que ele faz para mim.
primeiramente ele vai fazer um open, né? Vai trazer todos os registros, tá? Todos os registros, mas aqui eu vou fazer um open array para ele trazer somente o segundo registro. Então ele vai lá, fecha, tá? E traz somente o segundo registro. Então aqui eu faço um open filtrando lá no banco de dados, tá bom? Então é isso aí que o eContainer te possibilita. Então vamos lá, vamos agora então para o Manage, tá? Aqui depois você vai receber esse exemplo aqui e eu vou agora te mostrar ele usando o Manage, tá? Eu vou abrir essa tela aqui do Manage, que é a mesma tela, porém nós vamos trabalhar aqui com o componente tManage. Então o mesmo design, o mesmo layout, né, que eu criei para o eContainer, você vai observar que está aqui no Manage, tá? Então aqui no Manage também tem a conexão, normalmente, F-Connection, né, que é do IDB Connection. Então tá simples da mesma forma que foi feito lá no eContainer. Bom, no tManage, o que nós vamos precisar então para que eu possa utilizar o tManage? E aí você vê a diferença entre os dois, tá? Como eu falei, não existe o melhor nem o pior. Existe uma diferença aí de se ter acesso aos dados, né? E na minha opinião, o tManage deixa um código mais elegante para se utilizar, principalmente quando for fazer relacionamentos, tá bom? Mas isso a gente vai chegar mais para frente lá. Então deixa eu copiar o código aqui, da mesma forma que eu fiz lá com o eContainer. Deixa eu copiar o código aqui. Então aqui, ó, o Manage, eu preciso somente da Unity, ORMBR Manage Dataset, tá? E aqui a classe modelo. A mesma classe modelo vai ser utilizada para os dois, né, mecanismos, tá, de acesso a dados. Mas aqui o Manage eu preciso somente do Manage.dataset. Aqui abaixo eu vou precisar de uma variável também, tá? Eu vou pegar aqui a variável. Vamos lá. Pegar aqui a variável. Então vai ser uma variável, vou dar o nome ela de fmanage e do tipo da classe tManage Dataset. Como eu falei, aqui é uma classe, né, onde através dessa classe aí sim eu consegui criar componente. Você mais para frente vai receber esses componentes aí, tá? Eu só estou fazendo os ajustes na questão de no instalador e tal, para que você consiga fazer de forma bem simplificada a instalação desses componentes, assim como os fontes também você vai receber em primeira mão aí. Bom, aí aqui abaixo, no Create, o que eu faço? Para que eu possa ter acesso a dados, vou pegar o código aqui, ó. Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Para instanciar a classe, eu faço isso aqui, ó. Eu vou chegar aqui e, ó, fmanage é igual a classe tManage Dataset ponto create, passando para dentro dela o F-Connection, né, que é a interface de conexão do RMBR, certo? Então, isso é tradicional. Como lá no eContainer eu tive que passar a conexão para dentro, na classe aqui do tManage eu também preciso. E aí, como que eu vou fazer passar o client dataset, no caso? Tá? Aí aqui muda um pouquinho. Tá? Aí aqui no caso é dessa forma aqui, ó. Eu chamo fmanage.addAdapter, tá? Passando né, como é generics, porque, como eu falei, o Manage ele cria internamente o eContainer, tá? Então eu preciso passar para ele o generics para que ele consiga criar o eContainer internamente. Então eu pego aqui, ó, eu chamo manage.addAdapter, passo a classe, que é o generics, e passando para ele o client dataset. No caso aqui eu estou utilizando o client dataset. Se eu fosse utilizar o fdmainTable, eu ia passar o fdmainTable da mesma forma. E aqui abaixo, eu chamo o método open novamente, passando também qual é o tipo que eu quero que ele faça o open. Esse manage ele serve para um monte de datasets, tá bom? Aqui, ó, lá no container, deixa eu voltar um pouquinho aqui atrás, ó, só para que você entenda. Aqui no container, eu fiz acesso a um dataset, tá? Só do client. Mas eu poderia ter aqui, ó, nota fiscal, né, fornecedor, produto. Então eu teria que ter um eContainer para cada um, certo? Essa seria a forma. É como se eu tivesse um dataset para cada um, exatamente como você faz no Delphi lá. E no Manage, como que você faz? No Manage você não precisa ter um para cada um. Você precisa ter um Manage e aí você vai adicionando um adapter para cada um, tá? Então aí você adiciona um adapter para ter cliente,
adiciona um adapter para ter fornecedor, adiciona um adapter para produto. No mesmo momento, você só chama esse método aqui, ó, passando isso, e aí você passa adicionando qual é o client, né, dataset de cada um que vai ter em memória. Tá bom? Então, é por isso que eu falei que o manage ele faz de forma mais elegante. Tá? Só para que você tenha noção, deixa eu só dar um exemplo aqui. Ó. Ficaria assim, ó. Então eu viria aqui embaixo, ó, e colocaria aqui, aí vamos botar aqui produto, se fosse produto, ó, produto. E aí qual é o client dataset do produto? O produto. Tá? Então seria dessa forma aí. Então você vai adicionando no manage quais são os adapters, né, que ele vai gerenciar internamente. E aí, quando você vai abrir uma determinada, o que você faz? Você chama o método op, que é o mesmo lá do eContainer, porém você passa para ele, ó, eu quero que você abra, mas eu quero que você abra do teu cliente. Aí ele vai identificar lá internamente que é referente ao eContainer do cliente. Né? Se fosse produto, você ia botar ter produto, eu quero que abra ter produto. Então ele iria identificar isso lá, iria abrir o teu produto para você. Então é dessa forma que o manage funciona. Bom, e aí aqui no manage, assim como no container, eu preciso também aplicar, né, o commit. Então aí eu preciso chamar aqui o método apply update também, tá, para que ele aplique, porque senão vai ficar somente em cache. Apply, deixa eu pedir ajuda do Delphi aqui, apply update. Aí aqui nesse caso eu preciso passar a ter cliente para que ele saiba também, né, qual é né, ele identifique lá qual é o eContainer internamente que eu quero que ele aplique, né, o apply update. Então feito isso aqui, ó, tá? Feito isso aqui, então eu já posso executar aqui, vamos ver, e eu já vou ter aí o meu CRUD pronto. Opa, deu um erro aqui, ó. Bom, isso aqui não foi proposital não, mas foi muito bom ter acontecido isso aqui. Esse erro aqui é o seguinte, ó. Ele está falando o seguinte, ó, habilite, né, a diretiva use fdmaintable ou use client dataset no seu arquivo ORMBR Inc. Tá? Pelo seguinte, ó, o eContainer, tá, eu instancio uma classe, aí eu vou encerrar aqui e aí eu vou te explicar. Lá no projeto eContainer, deixa eu abrir aqui novamente, ó. No eContainer, eu falei com você o seguinte, ó, a gente pode utilizar o client dataset ou o fdmaintable. Então, aqui abaixo, quando eu for instanciar, eu vou instanciar um client dataset ou, né, um tcontainer client dataset ou tcontainer fdmaintable. Então, você tem que ter esse gerenciamento aí. Beleza? Bom, no manage, você não precisa ter uma unit para o client dataset e para o fdmaintable, mas o RMBR ele te exige que você defina naquele arquivo RMBR Inc. qual é o tipo que você vai utilizar, certo? Qual é o tipo que você vai utilizar. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Ao invés de eu ir lá no arquivo Inc, né, do RMBR, vamos ver aqui, ó, no arquivo Inc. Deixa eu executar aqui, ó, é nesse arquivo aqui, ó. Então eu tenho que habilitar, ó, esse cara aqui, ó. Use fdmaintable, né, ou use client dataset, tá? Mas para que eu não tenha que vir aqui no meu arquivo Inc, porque eu posso ter de repente projeto que use o fdmaintable, posso ter projeto que use o client dataset. Não é isso? Pode acontecer. Então o que eu faço? Eu venho aqui, eu pego esse cara aqui, ó, deixo ele desabilitado aqui no arquivo. Porém eu venho aqui no meu projeto, que é esse aqui, ó. Vem aqui em Options, tá? Eu estou usando o Client Dataset, tá? Estou passando o componente Client Dataset aqui para dentro dele. Então, eu venho aqui no meu projeto Options, aqui em Compiler. Então, vou aqui, ó, boto em todos aqui, que aí já fica definido para todos, e coloco aqui, ó, use Client Dataset, certo? E salvo. Pronto, isso aqui é como se eu tivesse habilitado a diretiva. Então, vou compilar novamente. Tá? E vamos vamos lá, ok? E vamos agora executar então agora para que eu possa ver o projeto rodando. Então tá aí, ó. Agora já não deu mais o erro, né? Porque eu já defini a diretiva. Então aqui tá é o mesmo banco de dados e aqui eu estou utilizando o manage. Então vamos pegar aqui, vamos incluir um registro novo. Ó, client
4, vou botar aqui feminino, 4, valor, vou salvar e vou aplicar, certo? Vou fechar aqui, vou até aqui no banco de dados logo, ó. Vamos atualizar, ó, já está lá o 4, feminino, 4, né? E vou executar novamente e você vai ver que a informação vai estar na tela. Ó, então tá aí, tá? Então, se eu quiser fazer alteração, o que eu faço? Eu edito aqui, editado, vou salvar e vou aplicar. Fecho. Vou executar novamente. Vamos ver se foi realmente salvo. Então tá aí, está editado. Se eu quiser excluir, excluo. Confirmo, aplico. Ok. Vem aqui no banco, vou vir para o banco agora. Ó, excluiu, está excluído o registro. Beleza? Então essa aí, ó, a forma de se fazer acesso a dados, né? Acesso a dados não só, mas já você vai ter todo o CRUD completo aí através do eContainer Dataset, tá? Através dessas duas linhas aí, ó, e do Manage Dataset. Ah, tem o Area aqui também, né? No Manage, vamos fazer ele também aqui, ó. O Manage. Vamos pegar aqui no Manage. Deixa eu pegar aqui do lado. Vamos pegar o OpenWare aqui também, vamos fazer nele para que você veja também. Ele tem o mesmo recurso de abertura de registro. Aqui, vou pegar aqui o código do lado. Aí o OpenWare aqui, no caso, no Manage, é da seguinte forma. Ele passa o OpenWare, aí passa o tipo, né? Como eu falei, ele precisa especificar o tipo, porque o Manage ele vai gerenciar vários e-containers ao mesmo tempo, e passa o filtro aqui. Então vamos executar aqui, ó, para que a gente possa ver isso funcionando. Então tá aí, e aí eu pegar OpenWare, olha lá, ele abriu, filtrou o registro número 2. E assim eu posso fazer qualquer tipo de Open aí, né, filtrando o registro da minha tabela para trazer. Inclusive, existe o recurso de paginação. Quando você tem uma tabela muito grande, o RMBL consegue gerenciar isso por página. Tipo, eu quero trazer de 10 em 10 registros. Eu não vou passar isso aqui, mas quero que você já saiba logo, porque eu acredito que você vai ficar se perguntando, eu tenho Open, mas eu abro todos os registros? Não, existe o recurso de paginação, tá? Existe o recurso de paginação, onde você define a quantidade para paginação que o RMBR deve gerenciar, tá? E aí, como nós estamos utilizando dataset, ele consegue fazer esse gerenciamento automático, ou seja, quando chega no final do registro, ele vai lá, pega mais 10, tá? E assim sucessivamente, ele consegue fazer o select lá, paginando, né, os dados na tela para você. Bom, então essa aula nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos ver então o eContainer Objeto Set e o Manage Objeto Set. Então um grande abraço e até a próxima aula.